Amém, amados irmãos, muito bom dia a todos. Domingo, 28 de setembro de 2025, graças a Deus por isso. Estamos aí no último domingo do mês de setembro. Essa semana, se Deus quiser, entraremos no mês de outubro. Estamos aí já próximos do final do ano, graças a Deus também por isso. Mesmo com lutas, com pressões, com desafios, nós insistimos e permanecemos aqui nesse lugar de oração, né? Então nós vamos dar início aqui, o pessoal está chegando aos poucos, sempre nos lembrando que uma semana de primeira não começa na segunda, começa hoje, domingo, dia do Senhor, como eu fui ensinado e como eu ensino os meus filhos. É o dia que nós dedicamos mesmo de forma intencional, não que os outros não sejam naturalmente, né, irmãos, mas o símbolo do domingo, né, nas nossas vidas. Graças a Deus, símbolo de igreja, de comunhão, de ajuntamento, né, enfim, de ir na casa do Senhor. Vamos orar? Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei do universo. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã de vida, manhã de domingo, Pai. Domingo que revela para nós o símbolo da ressurreição. Obrigado, porque no Senhor todas as coisas se fazem novas, Pai. No Senhor, como nós vamos meditar hoje, nós nos alimentamos de um pão vivo que nos preenche, que nos sacia, Senhor, que contempla a nossa vida, mesmo que as circunstâncias duelem contra isso. Muito obrigado, Pai. Obrigado pelo bom privilégio de orar ao Senhor e saber, Pai, pela tua palavra, que no lugar de oração existe uma esperança que não nos decepciona, como diz Paulo. Obrigado, Senhor, porque no lugar de oração, como Paulo vai dizer em Filipenses 4, onde nós fazemos conhecidas diante de ti as nossas petições, nós traduzimos, Pai, para o Senhor o que nós estamos vivendo, a limitação da nossa percepção sobre os problemas. Traduzimos as angústias também, que muitas vezes não são administráveis por nós. E podemos, Pai, nesse lugar de oração, encontrar a paz de Deus que excede todo o entendimento. Nessa manhã de domingo, Senhor, eu peço humildemente ao Senhor, junto com os meus irmãos, alcance a mim. Alcance a nós, cada um que está aqui, nós somos já 16, com a paz que excede todo o entendimento. Essa paz, como diz tua palavra, que vai guardar a nossa mente, o nosso coração. Senhor, isso é ouro, Deus. Que precioso é esse lugar de relacionamento contigo, que guarda a nossa mente das angústias, dos pensamentos ansiosos, da complexidade dos problemas, né? Dos desafios que essa semana nos aguarda. Falávamos agora do final do mês, o início de outro mês. Isso talvez para muitos já é um sinônimo de grandes problemas, porque os dias estão correndo, né? Mas que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde as nossas mentes nessa certeza. E também o nosso coração, como Paulo diz ali, Deus. Essa paz que vem e preserva as nossas emoções, preserva a nossa alma, renova o nosso vigor espiritual. É isso que nós precisamos, Senhor. É só disso que nós precisamos, não precisamos de mais nada, não, Pai. Essa paz. E isso vai nos condicionando no Senhor a viver sob pressão, que nós não pudéssemos suportar, Pai. Obrigado, porque no lugar de oração nós vamos
redescobrindo isso. Nós vamos redescobrindo toda a beleza e virtude que existe em andarmos com o Senhor. Por isso, junto com os meus irmãos, eu te peço mesmo, Pai, alcance-nos nesse domingo de setembro. Alcance-nos, Senhor, com essas verdades libertadoras da tua palavra sobre quem tu és e sobre o lugar de oração. Reconhecemos também nessa manhã que não sabemos orar como convém, Deus. Reconhecemos que a tua presença, ela é indispensável para nos ensinar a presença do teu Espírito a orar. Então vem sobre nós, Senhor, mais uma vez nessa manhã, Pai. Essa é a minha oração junto com os meus irmãos. E pela fé, eu te agradeço. Pela fé, Senhor, por tudo que o Senhor vai fazer, falar, manifestar aqui no nosso meio, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, Pastor Saulo. Amém, amados irmãos, amém. Vamos orar alguns princípios bíblicos hoje? Deixa eu começar com o bonde que deu esse amém tão forte, né? Glória a Deus por isso. Tem um princípio bíblico, bonde, muito importante para nós, né? Que envolve a nossa percepção, a nossa visão, né? Me lembrei aqui do profeta e do servo, né? O profeta olhando ali, vendo, e o servo limitado, falando: não estou vendo, não estou enxergando, não estou entendendo, né? Como esse é um retrato da nossa realidade, bonde? Que imagem para falar sobre mim, sobre você, sobre nós, né? Como a gente fica refém de uma perspectiva física e uma perspectiva. O Paulo Júnior tem uma pregação sobre isso maravilhosa, né? Muito ancorada a expectativas humanas, né? Como a gente precisa se descolar de uma perspectiva deste mundo e orientar os nossos olhos, a nossa percepção para o mundo espiritual, para uma perspectiva de eternidade. Irmãos, só tem uma coisa que nos interessa, é a eternidade, irmãos. É. Nós precisamos ser orientados por ela. A nossa visão precisa ser orientada pela eternidade. É. Então, meu querido Monde, aproveitando que você está com essa imagem linda aí no fundo da vídeo, muito bonita, né? Vamos orar pela perspectiva, pela nossa visão espiritual, para que o Senhor nos ajude nesse sentido. Vamos lá. Amém, vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado. Oh, como é bom repetir isso. Nosso Pai amado, nosso Deus, nosso tudo. Oh, como isso é maravilhoso, ó Pai. Entender isso no dia a dia. Perceber, ó Deus, a tua presença, o teu agir, o teu cuidado, a ouvir a tua voz, obedecer o Senhor. Como isso é bom, ó Deus. E isso é o sentido aí da oração que o pastor Saulinho pediu a Deus, que é a perspectiva de vida. É o entender que a nossa vida aqui não é orientada pelas nossas vontades, gostos, pelo aquilo que simplesmente vemos, por aquilo que nós queremos, ó Deus, no dia a dia. Essa é uma perspectiva rasa. Oh, que coisa tão pequena. Mas, ó Deus, ajuda-nos. Abre os nossos olhos, os nossos olhos espirituais, a nossa mente, o nosso coração. Orienta o nosso coração que é enganoso. Que a nossa visão seja, ó Deus, a visão de reino, a visão de se doar, a visão de buscar no Senhor, a visão de fazer tudo, ó Deus, como para o Senhor. Quando fizermos qualquer coisa, ó Deus, antes de fazer, peçamos autorização ao Senhor, o direcionamento, o cuidado, para nos orientar naquilo que é o necessário, ó Deus. Não queremos, eu pelo menos não quero, e eu acredito que os meus irmãos também não, esbanjar as nossas vidas em prazeres desse mundo, ou de forma alguma, Pai. Queremos sim desgastar as nossas vidas fazendo a tua vontade, nos doando na tua obra, Pai, fazendo com o Senhor essa obra maravilhosa. Então, ó Pai, nós te pedimos no nome de Jesus,
Orienta as nossas vidas, ó Deus, no caminho do Senhor, naquilo que a tua palavra tem nos ensinado dia após dia. Como é maravilhoso, Pai, podemos logo pela manhã já sermos carregados com a tua palavra, sermos cheios com a tua palavra, com a orientação do Senhor, com a comunhão dos irmãos que é tão gostosa. Oh, Deus, é, tira de nós essa visão de que nós é que fazemos para o nosso sustento, nós é que precisamos das coisas, nós é que temos que ser carregados ou temos que conseguir todas as coisas. Ô, Pai, tira isso de nós e ajuda-nos numa visão que é a visão do Senhor, que é a visão de glorificar o teu nome aqui nesta terra. Enquanto estamos aqui, precisamos glorificar o teu nome, ó Deus, e fazer a tua vontade. Então, tira isso, ó Deus, descola isso dessa perspectiva de mundo e coloca a nossa perspectiva no Senhor, na vida eterna com o Senhor, no fazer a tua vontade, no andar com o Senhor. E isso, que isso encha as nossas vidas e os nossos corações no dia a dia, ó Pai, em todas as situações, independente se aos nossos olhos são boas ou não, mas que a nossa perspectiva de vida seja sempre andar segundo a tua palavra, ouvindo do Senhor, na palavra ou diretamente, porque o Senhor fala conosco, mas que as nossas vidas estejam ligadas e direcionadas e firmes no Senhor para fazer a tua vontade. Perdoa-nos naquilo que falhamos, ó Deus, porque somos falhos, somos pecadores, mas queremos, ó Pai, queremos a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável em todas as situações nas nossas vidas, para que glorifiquemos o Senhor em tudo. Esse é o meu desejo, essa é a minha vontade, ó Pai. E eu oro pedindo isso para mim e para os meus irmãos, no nome santo de Jesus, e já agradeço, Pai. Amém. Amém. Amém, bonde. Amém. Obrigado. Muito Bem, bom. É isso mesmo. Vamos seguir, irmãos. Meu precioso Laércio. Bom dia, irmão. Tá me ouvindo bem aí? good morning. Good morning. Irmãos, enquanto o Laércio vai se preparando aí, sexta-feira nós tivemos um tempo muito precioso, irmãos. Eu ainda estou digerindo, eu ainda estou resgatando e, né, Bonde? Você tava lá firme, graças a Deus, por cansado demais, mas firme. Como 80% dos homens, moído de ter trabalhado a semana inteira, próprio do nosso ofício, de cada um, né? Das nossas responsabilidades, mas lá, né? Graças a Deus por isso. No ápice lá da reunião, deve ter dado uns 60 homens, irmãos. No ápice, assim. Alguns foram embora antes e tal, né? E que tempo precioso, irmãos. Nós tivemos ali na igreja Casa de Justiça, que o pastor Rafael abriu as portas. Na verdade, ele se convidou, né? No lugar afetivo. Falou assim: você não vai me deixar fora dessa, não, Saulinho. Você pode esquecer, né? Para onde que foi? Ele achou que era na Vide, ele estava levantando o povo tudo para ir para a Vide, assim, durante a semana. Eu falei, não, Rafael, nós queremos fazer na cidade dessa vez, vamos no movimento aí, né? E tinha pastor do Compaz, tinha gente diferente, não era só Vide, não era só Casa de Justiça. Irmãos, que bênção, que coisa preciosa, aquele tanto de homem ali buscando o Senhor, buscando o Senhor. E uma palavra que a gente falou no primeiro encontro, nós falamos nesse, né? Um princípio para nós homens que nós nos chamamos para essa responsabilidade é a obediência. Que princípio bíblico, assim, indispensável para a nossa saúde, para o nosso relacionamento com Deus, para a nossa fé, né? Então, Laércio, nós vamos orar sobre esse princípio agora, para que o Senhor nos dê graça, nos ajude,
né? A perseverar na sua obediência, a entender que obedecer é melhor do que o sacrificar, né? A entender que todos aqueles que amam ao Senhor, esse amor é revelado em como nós obedecemos os seus mandamentos, né? Enfim, deixa Deus te usar aí agora na sua oração, irmão. Manda ver, vamos lá. Amém, Senhor Pai, Pai nosso, aquele que tem cuidado de nós cada instante, Senhor. Como a gente tem reconhecido, como Saulinho disse aí, primeiramente obedecendo ao Senhor, o teu chamado. A voz de um pai que fala assim, filho, vem cá no papai. E o filho vem. Oi, pai, senta aqui. Eu vi foi isso, pai. Eu tenho visto é isso. O Senhor chamando teus filhos para sentar e para o Senhor conversar com cada um. É o tempo, Senhor, e não é o nosso. É o tempo do Senhor sobre as nossas vidas. E algo que me tocou muito, que me toca muito, isso o Senhor já fez meus olhos ver e perceber e discernir o quão é maravilhoso ver os teus filhos não unidos ali, não por nenhum tipo de status, nenhum tipo de por causa de diferenciamento, mas aquele espírito de filhos, como foi sexta-feira ali, pastores, líderes, ajudantes, obreiros, Senhor, cada um se sentiu tocado, um sentiu algo como o filho mesmo que ouviu com certeza a voz do pai chamando e foi sentar para ouvir. Ouvir foi isso, pai. E todos se alegraram e todos ficaram sem palavras para distinguir realmente o que estava acontecendo ali, porque é algo do Senhor diretamente para nós, pai. E eu oro sim para que essa palavra que o Senhor nos deu e que o Senhor tem nos dado, que ela não fuja do nosso coração, da nossa mente. Eu tô com aquela palavra até agora, Senhor, e eu tenho revisto a minha vida com a minha esposa, na minha casa, na igreja. Eu preciso zelar da responsabilidade que o Senhor um dia colocou nas minhas mãos, Pai. Isso não vai sair mais do meu coração. Aquilo que o Senhor entregou para Noé como responsabilidade, isso foi forte demais para a minha vida e eu peço isso, Pai, para que na nossa vida, nos nossos dias, a gente guarde a tua palavra no nosso coração, obedecendo sim, Pai. Zele por ela, zele por esse alimento que não pode deixar de existir no nosso dia a dia. Porque a gente tem entendido que tudo está levando a nossa mente cativo ao Senhor, ao céu, porque está tirando os nossos olhos dessa terra, está tirando os nossos desejos das coisas deste mundo, está tirando o nosso coração de se render às coisas aqui, ó Pai, e tá levando todo o nosso ser, aquilo que primeiramente, como diz o Senhor, buscar em primeiro lugar as coisas do céu, as coisas do reino. Então que continuemos assim, Pai, obedecendo o Senhor, ouvindo a Tua voz, para que todo o nosso ser esteja voltado para o reino de Deus. E aí sim, Pai, aquilo que o Senhor continuar ordenando as nossas vidas, que a gente só obedeça, Pai, alegrando o seu coração, depois que o Senhor nos chamou e deu a ordem e viu o filho indo para te obedecer. Que bênção, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pela vida do pastor Saulinho, de cada pastor, Pai, que tem ouvido a tua palavra, que vide da casa de justiça e dos confins da terra. Ajude-os, ó Pai, a estar com o coração a ti para falar o que precisa. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, Laércio. Amém, Laércio.
Ô, irmão, estava prestando atenção aqui na oração do Laércio e pensando, de novo, eu preciso só traduzir isso aqui, né? Como foi precioso, né? Porque Deus está nos convidando, irmãos, como homens, a assumir um posicionamento mesmo, bíblico, centrado, né? Nós meditamos em cima de Noé. E aí eu vou pedir o Silei para preparar agora, por favor, Silei, para você fazer a próxima oração. E aí, nesse bate-papo, né, que é como a gente chama ali esse discipulado, essa conversa, né, de igual, né? Por que de igual, irmãos? Como foi orado pelo Laércio, né? É um ajuntamento, é um momento onde há muita espontaneidade, há muita liberdade, né? Achei interessante o Sérgio, né, aqui da Jocum, esse senhor de 80 e poucos anos que estava lá, né? Ele foi no primeiro, foi agora, né? E aí no final ele me abraçou e falou assim: rapaz, quem dera eu tivesse ouvido isso há 40 anos atrás, a minha vida seria outra hoje, né? É isso, irmãos. Foi muito precioso. Mas foi muito. Outubro tem outro, tá? Se Deus quiser. Dia 24 de outubro, já tem a data, tá bom? É isso. E aí, Sirlei, meditando lá sobre Noé e falando sobre Noé e aplicando isso nas nossas vidas como homens, né? Nós gastamos um tempo pensando naquilo que vai ser descrito sobre Moisés e Deus, Noé e Deus, perdão, que é Noé andava com Deus. Nós gastamos um tempo tentando entender esse verbo andar com Deus. Qual a implicação disso nas nossas vidas? Então vamos estender isso para essa oração hoje de domingo, né? Já oramos sobre uma perspectiva de fé, já oramos sobre obediência, agora vamos olhar sobre esse relacionamento nosso, intimidade, relacionamento, disciplinas espirituais, isso que compõe o nosso movimento em prol da pessoa de Deus e nos coloca nessa condição de andar com Deus. O quão importante é isso para as nossas vidas, né? Vamos orar nesse sentido, Silvia, por favor. Oh, Deus querido, papai querido, obrigado, Deus. Te damos graças pela oportunidade de, nas primícias desta manhã, deste domingo, desse primeiro dia da semana, papai, estarmos aqui reunidos novamente e novamente, e queira o Senhor permitir que estejamos assim, reunidos, papai, até a volta do Senhor, ou o Senhor nos chamar, ou chamar algum de nós, ó Deus. Muito obrigado, a Deus, porque nós podemos ter qualidade de dia quando começamos o dia meditando na tua palavra, orando ao Senhor. E que, papai, aí na oração do Laércio, papai, sobre obediência, nós possamos obedecer o Senhor para que as nossas orações não sejam detestáveis, como Davi escreveu lá ah, em Provérbios, que nossas orações sejam agradáveis ao Senhor e não detestáveis. E para isso, papai, precisamos de aprender a andar com o Senhor. E me vem ao coração e à mente, papai, as referências da tua palavra em andar, que Adão passeava no jardim com Jesus, Enoque andou com Deus, Noé andava com Deus, e naquela época, naquele tempo, eu fui o único justo encontrado no meio aquela época de injustiça, não muito diferente como vemos hoje, de um, de um mundo caído, de um mundo caótico, papai, que nós possamos aprender, todos nós, não desse grupo, mas todos aqueles que o buscam, em espírito e em verdade, buscam a tua palavra, buscam a todo momento obedecer aos teus mandamentos, os teus preceitos, a tua lei, os teus conselhos, a ouvir do Espírito Santo e realmente andarmos com o Senhor, para que possamos aprender, para que possamos ter entendimento, para que possamos ter discernimento nessa época, nessa era, onde as coisas são tão, tão volúveis, tão difíceis, onde parece que não há linha divisória entre o bem e o mal, nesse mundo onde parece que dar um jeitinho e ser desonesto e ser violento,
E é o normal. E o ser justo é anormal. Ô Pai, que não sejamos assim, que aprendamos, papai, a todo momento andar segundo os teus preceitos. Que possamos, papai, ter a mente e o espírito muito afinado, ó Deus, para entender a tua voz e responder prontamente quando o Senhor nos sussurra ao coração, quando o teu Espírito Santo sugere ao nosso coração de sermos honestos, sermos justos, sejamos amorosos, de perdoarmos, de amarmos uns aos outros, de dizermos não à violência, não à corrupção, não à mentira, não ao pecado, porque estamos sendo engolfados por esse mundo perdido. Então, se não andarmos com o Senhor, com quem andaremos, Senhor? Com quem andaremos sozinhos, tateando aí pelo mundo, cegos, no mínimo caolhos? Oh, Pai, tem misericórdia de nós, ó Deus, ajude-nos, estende a tua mão para aqueles que se acham distantes do Senhor, aqueles que se acham perdidos, aqueles que se acham com os pés afundados na lama do pecado, da desobediência, e aqueles que aparentemente não estão, mas estão longe do teu reino, Deus. Ensina a mim, ensina meus irmãos e irmãs desta reunião, ensina, papai, todos aqueles que proclamam e abrem a sua boca para confessar o teu nome, Jesus. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. É isso, Amém, Jesus. Cirlei. Amém, irmãos. Amém. Vamos lá, vamos começar já a meditação. Graças a Deus, estamos aí meditando no Evangelho de João desde o dia 1º de janeiro. Dia 1º de janeiro eu estava aqui puxando a reunião de oração e começamos com o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, né? E hoje, dia 28 de setembro, estamos no capítulo 6, né? Então, 9 meses aí para a gente poder andar 6 capítulos e ainda assim estamos na metade do capítulo. Vamos pegar mais uma porção para hoje? Aqui, Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo. Vamos pegar do 42? A gente leu até o 42 semana passada, mas eu vou pegar ele e a gente vai ler alguns versículos aqui, né? 41, na verdade. Então os judeus começaram a murmurar contra ele. Contra quem? Contra Jesus, né? Lembrando que, só situando a todos, o contexto aqui do Evangelho de João, capítulo 6, é Jesus, depois de ter feito o milagre da multiplicação dos pães e peixes, ele então foi para um discipulado mais intensivo para quem estava disponível para isso, né, se autoproclamando o pão da vida e confrontando a motivação daquelas pessoas. Então, versículo 41, os judeus começaram a murmurar contra ele porque tinham dito: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Este não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele agora diz: Desci do céu? Jesus respondeu: Não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Este já viu o Pai. E em verdade lhes digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Só até aqui, só até o 47. Ah, irmãos, Jesus e a sua didática, né, e a sua paciência comigo e com você, como era aqui nesse contexto também, é maravilhoso. Vamos extrair alguns princípios aqui. Eu quero começar com a resposta de Jesus, né, a partir do que
as pessoas começaram a dizer, né? Então, estava ali Jesus, as pessoas, como a gente está acompanhando aqui aos domingos, né? A forma como as pessoas o procuravam, a forma como ele respondia. Que milagre o Senhor vai fazer para que a gente possa crer no Senhor? A gente falou disso há alguns domingos atrás. Jesus dizendo sobre que tipo de motivação estava mobilizando aquelas pessoas. E aí chega num ápice aqui que eles vão olhar um para o outro, olhar para aquele tipo de ensinamento, olhar para aquilo que Jesus estava dizendo e vai falar assim: Uai, sou, não, isso aqui não tá bom, não. Isso trem tá ruim, porque isso aqui, rapaz, esse aqui é o filho de José, da Maria, esse aqui é o carpinteiro, né? É isso aqui, ó. Não, não tá bom, não. Nazaré, o que coisa boa pode vir de Nazaré? Diz o texto, preste atenção agora, nós vamos deslocar para nós, que eles começaram a murmurar. Murmuração, amados irmãos, é uma expressão muito natural do humano, principalmente ou especificamente depois de Gênesis 3, da queda, né? Um sentimento de descontentamento, de falta. E quando esse descontentamento, essa falta, alcança uma linguagem verbal, linguagem de pensamento, porque murmuração não é só na fala, não, preste atenção, porque nós vamos falar disso aqui agora. Descontentamento de atitude, a nossa inquietação, né? Mesmo andando com o Senhor, ouvindo as palavras dele, né? Nós não estamos imunes, num primeiro momento, a ter esse sentimento, essa atitude, essa expressão, né? A murmuração revela a nossa ausência, ou melhor, a ausência que habita aqui dentro. E como essa ausência, ela está descontente. Murmuração é sinônimo de descontentamento. Nós oramos, a primeira oração aqui dessa manhã de domingo foi sobre perspectivas, foi sobre olhar. A murmuração nos deixa míopes diante da nossa realidade, porque nós olhamos somente um ponto. O máximo que a gente consegue enxergar é aquilo que nos falta. E vamos nos comprometendo com essa falta, vamos nos comprometendo com um problema que não está resolvido, vamos nos comprometendo com o quão ruim está nosso relacionamento matrimonial. A murmuração revela o nosso comprometimento com o problema e principalmente com a ausência de solução para o problema. Preste atenção nisso aqui, irmãos. Todos nós temos problemas, todos, todos, todos. Todos nós constantemente estamos submetidos a situações de pressão. Abri uma nota de rodapé que eu estou preparando uma pregação para falar sobre a pressão da fé, né? Vai vir aí, aguardem, né? Eu tô primeiro sentindo a pressão na minha vida, no meu corpo, né? Deixa os meus problemas me esmagar, me esmaga mesmo, me pressiona. Aí a pregação está saindo, porque está pressionando aqui. Porque todos nós, irmãos, todos, todos, você não é um privilegiado. Desculpa te dizer isso, eu vou te decepcionar. Você achou que você era um privilegiado para o seu casamento ser ruim? Você achou que você era um privilegiado porque você tem problema financeiro? Você achou que você era um privilegiado porque você tem desafios relacionais aí, sua casa, seu trabalho, que as coisas não saem do jeito que você quer? Você achou que você é um privilegiado porque sua saúde física está ruim? Então, todos nós temos. O que vai mudar é o contorno desse problema. O que muda é a substância desse problema. Mas todos nós. Como essas pessoas tinham problemas. Por isso que elas estavam vindo atrás de Jesus. Jesus confrontou isso lá atrás. Vocês estão vindo atrás de mim porque vocês querem que eu resolva o seu problema, né? Irmãos, em nome de Jesus, o reino de Deus não está neste mundo para resolver os meus problemas. Não está, irmãos. Enquanto eu insistir nisso, o que vai ser encontrado em mim e você é uma expressão de murmuração. É uma murmuração de pensamento, de inquietação. É uma fé murmurante. Sabe o que é uma fé murmurante? Estou criando aqui agora, né? É uma fé que começa a ficar indiferente.
É uma fé que se cansa. É uma fé que começa a ter uma perspectiva semelhante a esses aqui, né? Não, mas peraí, não, isso aqui é só uma igreja, isso aqui é só nem ficar aí orando de manhã. Não, isso não resolve nada, não. Não, esse povo aí tá, entendeu? Ficar aí na igreja domingo, reunião de homem, entendeu? Jejum, não, já sei disso. Quer dizer, a pior murmuração, irmão, não é nem no campo da linguagem verbal, né? É essa murmuração de atitude, de alma, né? Essa é a pior murmuração, a pior de todas, né? E aí, irmãos, nós vamos entendendo que a murmuração é o som do inferno. É o som do inferno. Vem cá, filho, pode ficar aqui. Fica aqui, papai. A murmuração é o som do inferno, né? Ela vai nos custando um distanciamento do Senhor, da pessoa de Deus. E aí Jesus vem. Com toda a paciência do mundo, Jesus vem. E vai ensinar. E vai resgatar o princípio do Pai. Não dá tempo da gente falar de tanta orientação, de tanto norte que Jesus está dando aqui para essa murmuração e ser dissolvida, essa murmuração e cedendo espaço, né? Mas você vai ver ele falar do Pai, de obediência, você vai ver ele trazer a ideia de eternidade. Irmãos, em nome de Jesus, preste atenção agora, porque nós vamos resgatar o que Jesus traz aqui para a gente poder sair dessa condição. E a primeira questão que Jesus traz aqui para a gente sair dessa condição, dentre muitas, envolve a eternidade, irmãos. Irmãos, nós não vamos superar a murmuração se a gente insistir em existir nessa terra como se tudo se resumisse aqui. E a gente faz isso muitas vezes a partir de como a gente enxerga a realidade. Então, muitas vezes, a minha murmuração e a sua denuncia de que a gente está convicto de que a nossa vida se resume a esse mundo. É por isso que essa inquietação vai nos envolvendo constantemente. Jesus falando, preste atenção, né? Em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna, né? Eternidade, irmão, não vai começar quando você morrer, não, tá? A eternidade começa agora. O papai está falando aqui na reunião, estou até terminando já, tá? Eternidade começa agora, né? E sabe como a gente pode se apropriar dessa eternidade? Tá aqui, ó. 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Sabe o que a gente precisa, irmãos? Hoje pela manhã eu estava meditando. E por acaso, comecei até a minha oração meio murmurando assim: ah, Senhor, senta aqui, vamos conversar, porque eu tenho uma listinha de problema aqui, eu preciso entender umas coisas. Eu comecei conversando com Deus e tal. De repente, eu mesmo me dei conta. Falei, rapaz, o que eu estou orando aqui? Tá, vou fazer conhecida diante de Deus minhas petições, mas eu tô precisando de comer um pão aqui. Preciso de um pão. Esse pão aqui. Eu preciso me deleitar no Senhor. Eu preciso deixar que esse pão me invada. Irmãos, paga para ver. Paga para ver, irmãos. Você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua vida. Comer desse pão do céu. E tem que ser todos os dias, irmãos. Que Deus te abençoe e me abençoe. Que a gente consiga responder não com murmuração, mas com essa disposição em experimentar mais da pessoa de Deus, porque isso é fé, irmãos. É a capacidade de experimentar mais da pessoa de Deus, independente da circunstância. Comer desse pão do céu, né? Daqui a pouco, se Deus quiser, estamos na igreja, juntos, naquela celebração maravilhosa. Hoje, pregação com o pastor Marcelo. Ele divulgou ontem, né, preparando a mensagem dele preciosa para nós. Hoje tem batismo, irmãos. Eu e o Alan vamos batizar algumas pessoas hoje, tá bom? Não percam, vai ser um tempo precioso demais. Tem almoço, tem comunhão, tem piscina depois, tem de tudo um pouco, tá? A gente se vê daqui a pouco. Beijo, tchau.